Olá, louvado seja o Senhor. Estou trazendo aqui mais uma vez uma meditação através da palavra do Senhor que nos chama a atenção para que vivamos integralmente para o Senhor, crendo no Senhor, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, porque essa é a missão do ser humano. Ele foi feito para isso, para honrar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor e viver para o Senhor, como fora no princípio. Louvado seja Deus. Então estou trazendo aqui para os amados ouvintes deste áudio, para os abençoados ouvintes da palavra do Senhor, uma meditação em que eu intitulo "Há esperança sim, para os homens, para a humanidade. Só depende de nós, só depende dos homens, só depende da sua mente, do seu coração, de você abri-los para receber o amor, a bondade e as misericórdias do Senhor nas nossas vidas. Então, há esperança sim para os homens, para esta geração, para toda a humanidade. Basta querer. Querer é poder. E o Senhor assim se agrada daqueles que o buscam e o amam em espírito e verdade, e são sinceros diante do Senhor. Servem o Senhor com amor, com carinho, com dedicação, com lisura, imitando o seu Filho Jesus, vendo como ele vê, sentindo como ele se sentiu, aliás, como ele sente, fazendo como ele faz. Então, assim nós conseguimos alegrar o coração de Deus e viver como verdadeiros cristãos genuínos e viver como igreja do Senhor nesta terra. Então vamos à palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, que por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Louvado seja Deus. Então, é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Quer nos esclarecer que por um homem, ou seja, o primeiro casal, Adão e Eva, então aquele homem pecou. Então por ele vieram o pecado e a morte. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas por um homem, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, também veio a graça. E as misericórdias do Senhor se estenderam e se estenderão até a consumação dos séculos. Porque assim se cumpre a palavra de Deus e assim está escrito. Então vamos aqui dar continuidade em Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só,
Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, louvado seja Deus, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, louvado seja Deus. E ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 12, faz o fechamento da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 12, diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Aí está a palavra do Senhor esclarecedora, nos explicando que por um só homem entrou o pecado e a morte e a destruição, segundo os planos de Satanás. Ele pensou que derrubando o homem ele teria uma vitória completa. Mas não foi assim, porque também naquele momento Deus vaticinou e profetizou a vinda do seu Filho Jesus para destruir todas as obras do diabo e vencer a morte, e vencer o pecado, e abrir as portas do céu, da graça de Deus para todos quanto creem e querem recebê-lo e querem viver para Ele e com Ele. Essa é o esclarecimento da palavra de Deus para a nossa meditação. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, louvado seja Deus. Nós sabemos que, como explicou a palavra de Deus, como é maravilhoso a palavra do Senhor, como ela é esclarecedora. Então, aí está o motivo da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa certeza de que podemos vencer o pecado e a morte através do sacrifício bendito, santo e glorioso de Jesus naquela cruz no Calvário, né? Louvado seja Deus. Então, diante do que lemos, diante do que vivemos e presenciamos nos presentes séculos, né, nós sabemos que a vida, ela não é fácil para muita gente, né? Pois quantos são os problemas que afligem a alma e o coração do homem, né? E das pessoas de uma forma geral. Diante das questões familiares que tanto têm nos afetado, né? Questões familiares, financeiras, afetivas, isso faz com que a mente do ser humano fique desestabilizada, né? E isso traz grande prejuízo aos homens. Ou seja, é o desentendimento entre esposo e esposa, pai e filho, filha e mãe, irmão e irmão, e etc. Quer dizer, hoje nós vemos tudo que vaticinou o Senhor Jesus na sua palavra. Reino contra reino, nação contra nação. Então, tudo isto, nós somos mister que aconteça, né? E isso tem feito o que com a vida dos homens? O que o mundo se tornou hoje, neste presente século, diante da palavra de Deus que nos esclarece tudo, né? É que o mundo hoje se tornou um campo de batalha. Sim, não é diferente, não podemos falar contrário. O mundo se tornou um campo de batalha. Por quê? Foi justamente isso que o mundo social, psicológico, né,
se transformou sociológico, social, psicológico e, enfim, um campo de batalha em todas as áreas das nossas vidas, em que os homens hoje competem entre si, brigam entre si, aonde os homens hoje se destroem entre si, se degladiam entre si, não por se valorizarem, não por se amarem, mas por serem soberbos, orgulhosos, vaidosos, né? Isso é o que tem trazido demais para a vida dos homens. Então, por que tudo isso está acontecendo? Por que os homens chegaram a esse ponto? Primeiramente, porque não dão a mínima importância para o seu Criador, nem para seus estatutos divinos, que é a sua palavra, né? E com isso, com esse campo de batalha formado hoje entre os homens e a natureza dos homens, entre a vida social, política dos homens, porque perderam a sua dignidade, perderam o respeito, o amor próprio e perderam as suas virtudes, que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver com dignidade. A palavra de Deus nos ensina a respeitar. E a palavra de Deus nos ensina a sermos virtuosos. Então, meus amados, diante de tudo isso que acabamos de ver, de analisar e de falar, a palavra do Senhor, ela não nos deixa sombra de dúvida que o homem precisa urgentemente voltar ao primeiro amor, voltar ao Senhor, para que não se perca total, né? Para que a sua vida aqui não seja em vão, não seja molestada por aquele que luta, batalha e maquina noite e dia para destruir a coroa da criação de Deus, que é Satanás e sua corja de anjos malignos, ao qual ele conseguiu arrastar. Quando ele se rebelou contra Deus, ele arrastou uma terça parte dos anjos na sua rebelião. Fez a cabeça dos tais, e assim na terra continua fazendo a cabeça de muitos homens, né? Então hoje Satanás ele também formou uma rebelião na cabeça e no coração dos homens contra Deus. Isso tem prevalecido muito, por quê? Porque, como eu disse, o mundo se tornou um campo de batalha de homens brigando contra seu próprio semelhante, destruindo o seu próprio semelhante. Então, meus amados, para aqueles que querem veementemente viver dignamente, com amor, com dedicação, com carinho, com respeito, com dignidade, diante de Deus e dos homens, tem que se converter. Tem que se converter imediatamente. É uma questão de vida ou morte. Louvado seja Deus. Por que eu falo isso? Porque a conversão dos homens é que vai fazer a diferença. Vai ser a conversão dos homens que vai trazê-los novamente de volta ao seu Criador. Eles vão aprender a amar a Deus e ao próximo. Então precisam se converter imediatamente. Louvado seja Deus. E, como eu disse, essa é a esperança que existe para os homens e para a humanidade, né? Então, quando eu falei de conversão, o homem tem que se converter e precisa se converter dos seus maus caminhos, né? Pois, como eu já falei antes, a conversão dos homens vai tirar deste mundo, vai nos tirar deste mundo de ilusão e a falsidade que reina hoje no coração dos homens. Então a nossa conversão vai nos tirar a ilusão do mundo, a falsidade do mundo. Isto sem falar que tudo aqui é passageiro, né? Como nós sabemos, que nós somos passageiros de um mundo passageiro. E aqui, a santificação através da vida dos homens,
Quando os homens se converterem, né, a vida de devoção, de obediência ao seu Criador, vai tirar o mundo de dentro dos homens. Ou seja, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo dos cristãos. Então, quando você virar um cristão de verdade, e um cristão de verdade, veja bem, essa palavra ela é muito importante. Quando você virar um cristão de verdade, vai acontecer isso. A sua conversão vai tirar vocês do mundo e a vossa santificação vai tirar o mundo do coração e da vida de vocês. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós temos que trazer à memória, louvado seja Deus, que o reino de Deus é um reino de autoridade e poder. Nós temos que trazer à memória que Deus nunca perdeu e nem perderá uma batalha. Nós temos que trazer à memória que a sua esperança em Deus nunca será em vão. Nós temos que trazer à memória que a sua obediência te fará filho e herdeiro de Deus, do reino celestial. É preciso trazer à memória tudo que posso. Então traga isso na memória. Tudo posso naquele que me fortalece, como está escrito na palavra de Deus. Precisamos trazer na memória que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Desperta esse dom, aviva esse dom, traga à memória coisas boas, traga à memória a palavra de Deus, não só na memória, mas no coração. Levantem as suas cabeças, olhem só para o alto, de onde vem o nosso socorro. Ostenta as suas mãos para o alto, ou seja, levante suas mãos para o alto, pois é de lá que vem o nosso socorro bem presente, porque Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Então a palavra que eu tenho para fazer o fechamento é que nós precisamos nos animarmos, levantar, marchar e declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É isso que precisamos trazer à memória, que o Senhor está no controle de tudo e de todos, que Ele não desiste nem de mim nem de você. Ele não desiste da coroa da sua criação, Ele não desiste dos homens, porque seu amor é profundo. E foi lá na cruz do Calvário, onde Deus fez a maior declaração de amor aos homens e à humanidade, entregando o seu único e precioso Filho, Jesus Cristo, aleluia, para o resgate de muitos, para nos levar de volta ao nosso lar santo, de onde nunca deveríamos ter saído. Então, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, meus amados irmãos, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, não perca a sua esperança, não pense que tudo está perdido. É claro que estamos vivendo num mundo caótico, num mundo complicado, num mundo em que as trevas jaz com toda a força, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas nós temos um Deus todo-poderoso por nós, que nos ama infinitamente. O amor de Deus é imensurável pelo gênero humano. Então bote isso na sua mente e no seu coração, traga isso à memória, que Deus te ama, Ele não te deixa nem te abandona, Ele não desiste de você, Ele não manda você se virar, simplesmente Ele abre os braços e te acolhe, te recebe, te ama, te livra e guarda de todo mal e te leva a morar com Ele para todo sempre no céu de luz, onde lá haverá paz, onde lá não haverá morte, nem pranto, nem rancor, não haverá enfermidades, não haverá tentações, não haverá guerras, nem rumor de guerra, não haverá falsidade, porque o mal foi vencido, o mal foi destruído por aquele que tudo pode, porque Deus está no controle de tudo e de todos. Ele é o Criador de toda a terra, céus e mar, e tudo que neles há, e de todo o universo. Então venha urgentemente para o Senhor, se converta urgentemente ao Senhor, abraça essa causa, é questão de vida ou morte. Desde já, Deus já começa a te contemplar
e te recebe com todo amor, com todo carinho, se assim você quiser, se assim você entender e correr para os braços do Senhor. Faça isso imediatamente. Jesus te ama. E todos nós que somos cristãos verdadeiros também te amamos, te recebemos com amor, carinho e dedicação. Busque conhecer a palavra de Deus na íntegra. Busque conhecer a palavra de Deus na sua profundidade. Venha para o Senhor o mais rápido possível. Não perca tempo. Há esperança sim para todos nós. Há esperança sim para toda a humanidade. Só depende da sua escolha, da sua decisão. Porque é questão de vida ou morte, como eu disse. Escolha a morte ou a vida. Escolha a derrota ou a vitória. Só depende de você. Pense nisto com amor, com carinho, com dedicação, e abra o seu coração. Receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Porque Ele assim reinará na sua vida e no seu coração, no seu dia a dia. E tudo Ele fará para te livrar e guardar de todo mal. E tudo Ele fará para suprir todas as suas necessidades. Você e de toda a sua família. Ele abençoará você até a sua 4ª geração. Louvado seja Deus. Pense nisso e faça isso imediatamente. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.